Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, sou o psicólogo de Oliveira e hoje vamos falar sobre as comorbidades, as alterações de comportamento que são relacionadas ao transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Quando falamos TDAH, geralmente lembramos sobre crianças e adolescentes muito agitados e impulsivos, que não têm freio, naquilo que vão pensar ou fazer. Também sobre a grande dificuldade que eles têm de se manterem concentrados, em assimilarem aquilo que lhe é dito e de prestarem atenção nas tarefas ou naquilo que é proposto em sala de aula. Mas também existem alterações de comportamento e essas alterações elas são de grande incidência. Por que essas pessoas com TDAH têm alterações no comportamento e muitas vezes até transtornos de personalidade? Porque quando a pessoa tem grande dificuldade de prestar atenção e de manter o foco por mais tempo, elas têm dificuldades em fazer a reflexão das suas atitudes, em pensarem, mesmo quando estão levando um sermão, levando uma bronca, uma chamada de atenção, de manter o foco naquele assunto. Já estão pensando em outra coisa. Portanto, é mais difícil delas assimilarem a culpa, de refletirem para ajustarem, para ter um novo comportamento. Isso leva as pessoas com TDAH, principalmente crianças e adolescentes, a repetirem os erros, a aprontarem de novo, a cometerem seus deslizes. E quando elas passam uma certa vergonha ou quando são chamadas a atenção, para refletir, para internalizar a culpa, precisa de uma certa reflexão, mas é interrompida porque o fluxo de pensamentos, a velocidade com a qual elas mudam de assunto e de percepção é muito alta. Então, alguns segundos pensam sobre o assunto que é falado, daqui a pouco já olha para o lado, para cima, vê outras coisas e pensam outras coisas numa velocidade muito grande. Com isso, fica mais difícil para essas pessoas refletirem, internalizarem e melhorarem o seu comportamento. A gente sabe hoje, com várias pesquisas, que grande parte da população carcerária brasileira, aquelas pessoas presas, privadas de liberdade por cometerem crimes, são pessoas com TDAH. Eram alunos que apresentavam transtornos de aprendizagem, que tinham dificuldades em ter a disciplina necessária na escola, e ao invés de serem encaminhados para um acompanhamento, onde os pais são chamados e fazerem um tratamento adequado, essas crianças muitas vezes foram excluídas, expulsas, retiradas de sala, ou mediante o fracasso escolar abandonam a escola. E sem o conhecimento do que é o TDAH e do que ele pode causar, essas crianças e esses adolescentes têm uma preferência por aqueles assuntos mais chamativos e muitas vezes se juntam com aqueles garotos, aquelas garotas de má índole e passam a transgredir, passam a cometer pequenos delitos, passam a aprontar pelo bairro. E dali para se misturar com pessoas ligadas à criminalidade, isso é um pulo. E é muito ligado, não há um problema de serem maldosas, de serem criminosas, mas sim devido ao problema que elas têm de refletirem. Então não são crianças más, adolescentes maus, pessoas ruins, são pessoas com algum tipo de transtorno que deveria ser tratado. Mas infelizmente, devido à ignorância e devido à falta do treinamento adequado, dos educadores de uma forma geral no Brasil, essas pessoas são excluídas do processo educacional e acabam indo para um mundo que gera criminalidade, cadeia, sofrimento. Dentre a incidência das comorbidades, nós temos aí cleptomania, aquela mania de roubar por impulso, pequenos objetos, furtos nos mercados. Nós temos também no TDAH uma incidência grande de transtorno desafiador positivo, ou positivo desafiador, que é o TOD, porque são pessoas que acabam gerando uma conduta de impulsos, de negação, de dificuldade de seguir as regras. E esse conflito vai muito além de um simples não ou de desobedecer. O TOD já é uma outra conduta que vamos falar em um outro vídeo posteriormente, que gera bastante desagravo com os pais e com os professores. A criança elege um ambiente, ou até mais de um, onde ela simplesmente não segue regra alguma e faz, além das birras, bate o pé, todo um comportamento de oposição e desafia as pessoas que têm ali a liderança.
Também nós vamos ver, dentre as comorbidades ligadas ao TDA, alterações na conduta quanto à sexualidade, a preferência pelo uso de drogas, álcool, porque acabam indo pela curiosidade sem refletirem sobre o ato, sem pensarem antes de fazer. Fazem primeiro e pensam depois. E quando pensam, rapidamente dispersam, saem rapidamente do foco, e isso faz com que elas venham a cometer algum tipo de situação que vai fazer mal, que vai desagradar, entrando em conflito com pais, com professores e até mesmo com os colegas. Outros tipos de comorbidades ligadas ao TDAH dizem respeito à dificuldade que tem de seguirem normas estabelecidas, seja na escola, seja na empresa, não apenas para transgredir, mas tentar enganar, tentar mentir, tentar dar algum tipo de desculpa para não cumprir com aquilo que foi combinado. Isso gera comportamentos, de mitomania, de fazerem mentiras, umas seguidas da outra, e muitas vezes viver em cima de certas fantasias. Isso é gerado pelo impulso, pela capacidade diminuída de lidar com os filtros mentais que faz com que a gente bloqueie alguns dos pensamentos e alguns dos impulsos que vêm ao longo da nossa consciência quando estamos nos relacionando com alguém. Em geral, é indicado para as pessoas que têm TDAH que façam psicoterapia, porque a psicoterapia vai prevenir e corrigir certas situações, porque eles passam a se perceber melhor, passam a entender o que devem fazer para manter o foco e também para conter os seus impulsos, evitando uma conduta mórbida e adequando essas pessoas a uma convivência social que vai gerar bem-estar, vai gerar prazer a ela e aos demais também, porque passam a entender que é uma pessoa boa que está superando as suas limitações. Um abraço, pessoal!